Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 11 de Adar 1, da criação 5.784. Estamos no dia 20 de fevereiro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos nessa semana na Parashá Tetzaveh. É a 8ª Parashá do livro de Shemot, Êxodo, e ela é a 20ª dentro do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.784. Nessa semana nós temos aí essa Parashá Tetzaveh, que está no capítulo 27, a partir do versículo 20, e nós vamos até o capítulo 30 e o verso 10 da Parashá da semana. Hoje é o terceiro dia da semana, conhecida como terça-feira, e é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí nos encaminhando para o sagrado dia do Shabat. É uma preparação diária, por isso nós fazemos a contagem. O primeiro dia para o Shabat, segundo dia para o Shabat, terceiro dia para o Shabat, e assim sucessivamente, até chegarmos no sagrado dia do Shabat. É exatamente para não perdermos a conexão com o sagrado dia, o Shabat, ok? Isso daí nos leva a um exercício semanal sobre a questão do Shabat, onde nós celebramos o Shabat, honramos o Shabat, né? Todo o povo não judaico, né? Os Benei Noach, nós celebramos o Shabat, honramos o Shabat. Enquanto, por outro lado, nós temos o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que guarda o Shabat assim como lhe foi ordenado, ok? Então, dessa forma, juntos, né, ombro a ombro, nós vamos servindo a Hashem e vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, né? Para a revelação de Mashiach, a redenção final, que é a preparação, né, final, exatamente na redenção, para que os 4 reinos sejam devidamente retificados, corrigidos, sarados, curados, e durante o reinado de Mashiach de 1000 anos, então realmente os 4 reinos estarão no seu devido lugar, né? E assim nós estaremos então preparados, né, no último passo para o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, a vida eterna, conhecido desta forma, onde realmente deste mundo nós estaremos então fazendo plenamente a moradia de Hashem, né? Enquanto nós estamos nesse exercício, nós vamos aí praticando, né, as 7 leis de Noah, as suas ramificações, enquanto por outro lado o povo judeu tem as 613 mitzvot para cumprir, né? E assim nós vamos realmente dissipando as trevas, fazendo com que as trevas caiam por terra, e assim realmente vai se estabelecendo um mundo melhor. Muitas vezes aparece que não, né? Acontecem tantas coisas ruins no mundo aí, e às vezes você fala, como pode transformar este mundo para ser melhor? Se não fosse possível, Deus não nos daria essa tarefa, né? Então, nós não podemos ficar olhando apenas as questões negativas que estão acontecendo aí no mundo, as guerras, as corrupções, os momentos perversos que certos elementos cometem no mundo e no dia a dia. Nós precisamos olhar também de forma positiva, né? Há muita gente boa nesse mundo ainda, né? Pessoas que estão ajudando umas às outras, pessoas que estão socorrendo, pessoas necessitadas, né? Tem muitas coisas boas acontecendo no mundo, né? É que não é divulgado, né? Não aparece, né? As coisas ruins aparecem facilmente, não é verdade? Então, por isso, nós precisamos cada vez mais divulgarmos aquilo que é bom, né? Divulgarmos a luz, divulgarmos realmente a presença divina, falando da palavra divina, da palavra de Deus, da palavra da Torá, os 5 primeiros livros, Salmos, livro de Salmos, né? Realmente é algo espetacular o livro de Salmos,
Você não pode perder a oportunidade de falar às pessoas sobre o livro de Salmos, o salmo da vida da pessoa, né? Esses dias atrás aí, por exemplo, né, não era o momento adequado, né, para eu ir até a padaria, né? Mas aí a Edna falou assim, vá até a padaria, busca pão para nós, né? Eu falei, bom, já que você está pedindo, então eu vou, né? Não era para ir, mas já que você está pedindo, vamos lá. E aí quando nós chegamos na padaria, encontramos lá uma pessoa, né, conhecida da gente, uma pessoa que está angustiada com certas situações da sua vida, e ali começou a desabafar comigo, e aí então nós falamos, né, sobre salmos, o salmo da vida da pessoa, né, que é a idade dela completa mais um, né? Então, por exemplo, a pessoa tem 19 anos, então ela já completou 19 anos, o salmo da vida dela é o salmo número 20, por exemplo, então é o salmo da vida da pessoa, é a idade dela mais um, né? É o salmo de vida. E aí pudemos falar com essa pessoa sobre o salmo da vida dela e outros salmos, né, que ajudam realmente a fortalecer a mente, a fé, a confiança em Deus. E ali tivemos vários minutos de conversação e falamos para ela, vamos estar orando por você e sua família também, né? E faça a recitação dos salmos aí que nós passamos para você. Então a pessoa saiu muito agradecida, etc. e tal, né? Então, é exatamente o que nós precisamos fazer, né? Divulgar a palavra divina, né? Não perdemos as oportunidades que vão nos apresentando, falando realmente de Deus, falando realmente do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, né? O soberano dos mundos, aquele que criou todas as coisas e nos deu a graça de podermos realmente termos a sua palavra divina, revelada a Moshe no Monte Sinai, os 5 primeiros das Escrituras, né, sagrados, 5 primeiros livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a base de tudo e é a base para todos, certo? Sem essa base nada existiria, nada subsiste sem essa base, né? É que nem um edifício. Um edifício, se ele não tiver uma base muito bem fundamentada, muito bem estabelecida, então o edifício ele vai ruir, ele vai cair, ele vai se desmanchar. Então, os 5 primeiros livros bíblicos são exatamente a base para tudo e para todos. Sem ele, você não é nada, absolutamente nada. Então, por isso, né, amados, nós não podemos deixar realmente de fazer a luz resplandecer, a presença divina estar presente, né? E o livro de Salmos é algo fantástico que os sábios do povo judeu, né, falaram e falam constantemente sobre o poder do livro de Salmos. Então, quando você recita Salmos, você pede diretamente a Deus, sem intermediário, você pede diretamente a Deus, porque você vai observar no livro de Salmos, tudo está conectado diretamente a Deus, sem intermediário. Então você faz o seu pedido a Deus, você desabafa com Deus, você faz as suas petições, e aí você faz a recitação de Salmos. Você faz a recitação do salmo da sua vida, você faz a recitação de salmos de acordo com as situações que você está enfrentando. E salmos, né, a palavra divina que está em salmos, vai trazer para você realmente muita emuná, fé, muita bitachon, que é confiança em Deus, para você seguir os seus dias com mais visão positiva, com uma boa perspectiva de vida, para que você possa vencer os obstáculos, para que você possa vencer as barreiras e você possa ser um vencedor, né? Então, realmente há muita coisa boa acontecendo. Nós não podemos permitir, em hipótese nenhuma, né, que as coisas negativas venham obscurecer aquilo de luz que está acontecendo, aquilo de bom que está acontecendo. Então, por isso, viva realmente a fé, viva realmente a confiança em Deus
e compartilhe cada vez mais aquilo que é bom e agradável, positivo, aquilo que está à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua palavra, à luz da sua Torá, né? E você estará realmente dissipando trevas, dissipando aquilo que é negativo, destrutivo, e vai estabelecendo coisas boas, não somente para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas de você, ou que Deus ele te leva a ter conexão com pessoas, né? Porque Ele está confiando a você realmente aquela vida ou aquelas vidas para que você possa levar a ela uma boa palavra. Então, realmente, amados, né? Tetzaveh, a nossa paraxá da semana, ela significa ordenarás. E aqui fala, né, Deus falando, a Moshe ele diz, você ordenará realmente para que os israelitas devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, até que queime constantemente, né? Está falando exatamente da menorá de 7 braços dentro do mexicão tabernáculo no deserto, né? Que mostra de uma forma visível que a presença divina, a Shekhinah, né, está ali naquele lugar, ok? Então, dessa forma, vem trazer o que? O azeite, a unção divina, para iluminar. E você precisa ser como que fala? Você precisa ser, de fato, essa luminária divina, essa luminária de Deus. Você precisa ser uma luz viva de Deus, para que realmente as trevas sejam dissipadas e as pessoas que estão aí, né, de uma certa forma, a sua visão, o seu andar estão obscurecidos, né, devido a situações, problemas, adversidades e por aí afora vai, você possa trazer este azeite puro, né, a palavra divina, né, trazer as palavras de Salmos para que as pessoas possam ter luz e elas possam olhar de forma diferente a sua própria vida e a perspectiva de vida, né? Então, você trazendo luz, você dissipa as trevas, a presença divina se torna uma realidade e as pessoas começam a sentir mais presença divina através da sua vida. Então, por isso que é importante nós realmente termos esse azeite puro, né? Como fala ali, o azeite puro esmagado, né? Os nossos mestres trazem para nós, dentro da nossa Parashá Tetzaveh, que significa ordenarás, que é uma palavra de comando, né? Então, e você deve comandar os israelitas e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. Tetzaveh também é um derivado da palavra tzavita, que significa conexão. De acordo com esta tradução, o versículo também poderia ser lido, e você deve conectar os israelitas. Então isso indica que, de fato, Moshe, conectar os judeus com Deus era sua tarefa essencial, né? Conectar o povo judeu a Hashem, né? Quando ele tem sucesso, quando Moshe tem sucesso em conectar o povo judeu a Hashem, ao Eterno, então ele também acaba se fortalecendo. E dessa forma, um verdadeiro líder judeu, toda a sua essência em ser são baseados no povo. De forma que quando o povo aumenta a sua conexão com Deus, Moshe fica mais forte ainda, né? Isso é indicado na continuação do versículo que assim diz, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. Quando Moshe conecta os judeus a Deus, a própria luz espiritual de Moshe fica mais forte ainda. Então o versículo continua, esmagadas para iluminar, ou seja, o verdadeiro azeite é aquele que é esmagado na prensa, né? Então, a azeitona, né? A azeitona que a oliveira, né? A árvore, né? De oliveira que não dá uva, a oliveira ela dá azeitona, né? Então,
Dessa forma, a azeitona ela vai para a prensa. Então, quando passa a primeira prensa, então o azeite, né, o óleo que sai nessa primeira prensa, é exatamente este azeite que é separado para a menorá no mexicão tabernáculo no deserto e posteriormente no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, ok? Então, dessa forma, né, os nossos mestres trazem a questão de esmagado para iluminar. É quando os judeus são esmagados no exílio, há sempre um líder judeu do calibre de Moshe para ser achado, que é chamado pelo Zohar, o livro do esplendor, de a extensão de Moshe em toda geração. Por isso que os mestres falam que cada geração tem o seu Moshe. Porque cada geração tem a sua liderança. E essa liderança é uma extensão de Moshe no povo judeu. Bem entendido, ok? Então, por isso, cada geração tem a sua liderança judaica. E como que ficam as nações diante dessa questão? As nações, querendo ou não, os povos aceitando ou não, aquele líder judeu daquela geração judaica é também o líder dos não-judeus. Quando Moshe lidera o povo na saída do Egito, mais de 3 milhões de judeus saem do Egito. Mas junto com eles sai uma mistura de povos. Diversas nações, povos misturados, saíram junto com o povo judeu. Porque eles viram, na época, né, o Egito era a grande potência, era uma potência de um faraó ditador, né? E ele dominava as nações. Então, os seus exércitos iam, conquistavam as nações e levavam escravos para o Egito. Quando veio o êxodo do Egito, do povo judeu, milhares de povos misturados saíram junto com mais de 3 milhões de judeus do Egito. Então, Moshe tornou-se líder não somente do povo judeu, mas também daquela mistura de povos que saiu com eles do Egito. E isso simboliza exatamente o quê? Essa mistura de povos, as nações. Então Moshe ele foi líder não somente do povo judeu, mas como também das nações existentes naquela época, as 70 nações. Bem como também, segundo os nossos mestres, fala que Moshe, ele falou a Torá em 70 línguas, que eram as 70 nações existentes naquela época. Assim como Deus também revelou a Torá a 70 nações, cada uma na sua língua. Simbolizando exatamente o quê? Que Deus se importa com as nações, que Deus se importa com os povos. E por isso ele deu uma liderança em cada geração para o povo judeu, que torna-se também um líder espiritual para todas as nações, mesmo que não aceitem a sua liderança espiritual. Mas graças à liderança espiritual desse tzadik de cada geração, as nações não são destruídas por completas. Entendeu? Então é isso que nos fala aqui os nossos mestres com a questão do Zohar, falando que cada líder de cada geração é uma extensão de Moshe. E para a nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel é o líder máximo espiritual para o povo judeu e para as nações. Querem as nações aceitem ou não, mas esta é a vontade divina, ponto final. Entendeu? Então, por isso, a nossa geração ainda tem a graça da liderança máxima espiritual do nosso Rebbe Menachem Mendel, porque os seus ensinamentos continuam presentes hoje nos 4 cantos do nosso planeta. E não somente o povo judeu está desfrutando dos seus ensinamentos, mas também as nações estão desfrutando dos seus ensinamentos.
Enquanto a sua presença física era uma realidade até o ano de 1994, a sua liderança, que começou em 1950 e até 1994, não era somente os judeus que procuravam o Rebbe para pedir a ele bênçãos e conselhos. Países com seus representantes, inclusive na época em que Marco Maciel era o vice-presidente do Brasil, ele esteve na presença do Rebbe. Ele foi lá, o Marco Maciel, ele foi lá na presença do Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foi lá para pedir uma bênção para o Brasil e o povo brasileiro. Se você não sabia disso, fica sabendo. Pode pesquisar na internet aí, ó, no Google. O vice-presidente Marco Maciel esteve com o Rebbe em Nova York. Você vai ver a reportagem lá. Entendeu? Então, como o Rebbe ele dava $1 para cada pessoa, ele deu $1 para o vice-presidente da época, o Marco Maciel, para ele, para fosse uma bênção para ele e para a família dele. E ele deu um segundo $1 para o Marco Maciel como vice-presidente, em prol do Brasil e do povo brasileiro. E ele, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele abençoou o Brasil. Mas o Brasil não está aquelas coisas. Sim, mas lembra daquele ditado que diz assim, para ficar bonito precisa ficar feio primeiro? É uma realidade, sabe por quê? Porque o povo precisa reconhecer os seus erros. O povo precisa reconhecer os seus pecados. O povo precisa reconhecer os seus erros nas suas escolhas, nas suas decisões. E precisam levantar a sua cabeça em direção aos céus, elevar os seus olhos em direção aos céus e clamar ao único e verdadeiro Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, para que realmente a salvação venha de cima. Entendeu? Então, para ficar bonito, precisa ficar feio primeiro. É onde que é necessário ficar feio primeiro, do jeito que está. Você já entendeu como que está feio a situação aí. Então, por isso, a nossa liderança máxima espiritual para a nossa geração de judeus e não judeus é o nosso Rebbe Menachem Mendel, aquele que abençoou o Brasil e o povo brasileiro. E nós confiamos que a bênção é para o bem. E é para o bem não somente do Brasil, mas é para o bem do povo brasileiro. E nós acreditamos sim, que apesar de tudo, as coisas vão melhorar sim. Porque decisões precisam ser tomadas dentro do âmbito daquilo que é mais agradável aos olhos de Deus. E isso acontecerá sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque o mal tem data de validade. O bem não. O bem ele é eterno. Entendeu? O bem é eterno. O mal não. O mal tem o seu momento máximo e depois desse momento a sua decadência é total. É só você analisar os grandes impérios que passaram e hoje são absolutamente nada. Grandes, poderosos que passaram e hoje simplesmente são apenas uma vaga lembrança. Por quê? Porque o mal desses impérios e o mal desses grandes poderosos ditadores chegou no seu momento máximo, a decadência foi total. Entendeu? Então é isso daí. Então por isso esse líder pode levar o povo que está esmagado espiritualmente e o transformar até estarem prontos para iluminar, serem despertados espiritualmente e iluminar. Então os judeus podem alcançar o nível indicado no fim do versículo que diz, para acender a lâmpada até que queime constantemente. É que eles fiquem espiritualmente autossuficientes, até que eles já não precisem se basear em seu líder e podem queimar continuamente sem a contribuição direta dele, né? Então, por isso, nós alcançaremos esse ápice realmente na redenção final com Mashiach, né? Mashiach trará essa elevação espiritual para o povo judeu e para as nações
de uma forma em que poderemos compreender realmente a vontade divina, compreendermos melhor a Deus, termos uma percepção melhor de Deus na redenção final com o Mashiach. E nesse sentido, nós estaremos aí como não somente o povo judeu, mas as nações, os povos, estarão realmente queimando, né, continuamente, ou seja, terão a luz divina nas suas vidas de forma real e presente, sem sombra de dúvidas, né? Então estaremos aprendendo os melhores e maiores segredos da Torá nos dias de Mashiach, para que esta chama seja cada vez mais forte, ok? Então, por isso, nós temos a nossa paraxá da semana, Tetzaveh, que nos fala a respeito destas questões do Mishkan, o tabernáculo no deserto, bem como também, né, trazendo um espelho do grande templo em Jerusalém, que seria construído posteriormente por Salomão, né? Ainda o Eterno diz a Moshe, né, para levar o seu irmão Aharon e também levar com ele os seus filhos, né, Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar, que eles serão sacerdotes para Hashem, ok? Então, dessa forma, Deus está orientando a Moshe como fazer, como estabelecer o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e o ordenamento dos sacerdotes e do Kohen Gadol. Aharon, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e os seus filhos Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar tornam-se os Kohanim, os sacerdotes, né? Nessa paraxá, o que nós temos aqui é que Deus ele fala de forma bem clara para o povo judeu, né? Que vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, né? Uma nação que estão a estar fazendo serviço para mim, estarão prestando serviço para mim e ao mesmo tempo sendo exemplo para as nações. Então, o povo judeu é de fato um exemplo para as nações. Por isso que é inadmissível realmente, vejam bem, o feiticeiro e profeta Bilã, ele foi contratado para amaldiçoar o povo judeu. Mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo judeu. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele só falava bênçãos. E ele era um feiticeiro e um profeta secular e idólatra e mundano. Mas ele não conseguia amaldiçoar o povo judeu. Ok? E o que nós estamos contemplando aí nos últimos dias, né? Pessoas que estão amaldiçoando o povo judeu, falando barbaridades contra o povo judeu e a nação de Israel. Isso é inadmissível. Por quê? Porque nós temos aqui a palavra em Êxodo, capítulo 28, né, onde fala que realmente Aharon e os seus filhos tornam-se Kohen Gadol e Kohanim, né, o sumo sacerdote e sacerdotes do povo judeu. Dessa forma, Deus está estabelecendo para o povo judeu uma nação de sacerdócio. Então, por isso, o povo judeu ele tem a sua carta magna, a sua carta suprema, que é a Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa Constituição Federal, para você entender melhor, é ela que realmente é a Constituição do povo judeu. E o povo judeu, através da sua história, sempre teve ética, moral e espiritualidade nas suas ações. Quando eles deixaram a sua Constituição Federal, a Torá, sobre eles veio realmente castigos e desgraças, mas assim que eles retornavam para a sua Constituição Federal, a Torá,
imediatamente com o coração contrito e arrependido. Então eles realmente eram perdoados e as bênçãos voltavam para eles. Através de 14 de maio de 1948 até a presente data, né, o povo judeu tem sido abençoado e protegido por Hashem de forma especial. Ninguém conseguiu vencer o povo judeu, um povo minúsculo. No Oriente Médio, 100% do território do Oriente Médio, o povo judeu ocupa apenas 1%. 99% está nas mãos das outras nações no Oriente Médio. E o povo judeu ocupa apenas 1%. E nunca lutou, nunca procurou briga para conquistar outros territórios. Por quê? Porque eles querem apenas a sua terra que Deus lhe deu através de um pacto com Abraão. E nesse pacto com Abraão, Deus disse claramente para ele, realmente as dimensões do seu território, a terra prometida, Canaã. E dentro desse pacto, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nenhuma nação que amaldiçoou o povo judeu, através da história da humanidade até aqui, conseguiu ter bons resultados para o seu país e para os seus povos. E é por isso que nós, Bnei Noach, precisamos estar somando as nossas preces com o povo judeu, em favor do nosso Brasil, em favor do nosso povo. Porque sobre o nosso país e o nosso povo não está realmente havendo bons agouros, né, como diz o outro, né, ou bons fluidos, como diz outros também. Porque a partir do momento em que a autoridade máxima do nosso país amaldiçoa o povo judeu, amaldiçoa Israel, sobre o seu país e o seu povo, não está coisas boas apontadas para nós. E é por isso que nós precisamos somar realmente as nossas preces para que Hashem ele possa mudar rapidamente essa história e que possa realmente sobre o nosso país e o nosso povo vir bênçãos. Porque o povo judeu é um povo de sacerdotes. E o que eles abençoam é abençoado. E todas as nações e todos os povos, aqueles que abençoam Israel, abençoam o povo judeu, são abençoados. Aqueles que realmente oram, fazem suas preces para que haja paz em Jerusalém, terão a paz de Hashem. E é por isso que nós temos que nos voltarmos a estas realidades, para que não venhamos cair nas armadilhas preparadas realmente por palavras que vêm aí aparentemente de mansas, né? Aparentemente, né, palavras, né, que o amor venceu, mas na realidade nós estamos vendo que não, que o amor não venceu coisa nenhuma, não é verdade? Então nós precisamos estar atentos a isso, para não cairmos nas armadilhas que as pessoas maldosas e perversas, com as suas astúcias, procuram enganar, procuram realmente atrair com seduções, com palavras bajuladoras, e as pessoas acabam caindo nas suas armadilhas. Precisamos olhar para Israel e para o povo judeu, com o mesmo amor com que Hashem olha para Israel e para o povo judeu. Nós temos um rabino que é judeu, é ortodoxo e que é a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então toda afronta contra Israel, contra o povo judeu, é contra o nosso rabino, contra todos os rabinos, e nós somos zelosos pela nossa liderança. E nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, seja quem for, a autoridade que for, seja qualquer ser humano que venha denegrir o povo de Israel e o povo judeu, chamando-os de faz, tracinho si, tracinho tá, né? Ou então querendo colocar
né, sobre o povo judeu, né, a questão de ser um povo G, tracinho no, tracinho si, tracinho da, né, genô, sida, né? Então, não é cabível, não é aceitável. E nós não aceitamos e nós repudiamos 100%. Nós somos 100% favoráveis a Israel na sua luta contra o terrorismo e na sua luta contra aqueles que de forma pejorativa colocam sobre o povo judeu e Israel títulos que não lhe compete, que não condiz com a realidade do povo judeu. As forças de defesa de Israel estão lutando pela sua sobrevivência e pela sobrevivência dos reféns que foram levados, onde terroristas violaram todas as leis que existem no planeta Terra. Violaram todas as leis ao invadirem o território de Israel e levarem, sem contar as mortes que fizeram, as atrocidades que fizeram, estupros, decapitações, assar em forno bebês e por aí afora vai, ok? Ainda por cima, acabaram de violar todas as leis, levando como reféns cidadãos civis, crianças, bebês, pessoas de idade, pessoas doentes, etc, etc, etc. Então, realmente o povo, as forças de defesa de Israel não estão cometendo absolutamente nenhum crime. E é inadmissível que uma pessoa que se diz monoteísta tente comparar as forças de defesa de Israel com a prática terrorista ou com a prática genocida de outros ditadores do passado. Isso demonstra completa ignorância. É realmente um anão histórico, um anão que não conhece a história. Então é inadmissível um monoteísta dizer isso. Ainda mais aqueles, né, que se dizem que se sentem judeus, né? Tem uns não judeus aí que dizem, né, que se sentem não judeus, mas são de acordo com essas coisas pejorativas que lançam sobre as forças de defesa de Israel. Além de serem, né, tolos, né, se sentir judeu, né, se sente judeu, e ainda por cima fala contra o próprio povo judeu. Então é inadmissível isso daí. Então por isso, quando nós temos Tetzavé, ordenarás para que realmente haja um azeite puro, é para que o povo judeu brilhe uma luz pura e verdadeira. E é o que tem feito nesses mais de 3.000 anos a partir do Monte Sinai. Porque se não fosse isso, o mundo não existiria mais e estaríamos realmente no zero absoluto. Só Deus existiria e nada mais existiria. Então, por isso, amados, né, nessa paraxá, o nome de Moshe não é mencionado. E o nome de Moshe não foi mencionado porque quando o povo judeu pecou o bezerro de ouro, e Deus falou que iria acabar com o povo, e Moshe foi e realmente pediu para que Deus perdoasse o povo judeu por causa do pecado do bezerro de ouro. Mas Deus disse a Moshe que era um pecado inadmissível, a idolatria é um pecado inadmissível. Mas mesmo assim Moshe pediu, insistiu para que Deus realmente perdoasse o povo judeu. E disse, se não for assim, que o Senhor risque o meu nome dos teus livros. E Deus perdoou o povo judeu. Mas Moshe era um tzadik, um justo. E a palavra de um justo, Deus cumpre. E Deus precisou providenciar uma forma de cumprir a palavra de Moshe, o tzadik. Apagar o seu nome dos seus livros. Então essa paraxá Tetzavé, segundo os nossos mestres, comenta exatamente isto. Que o nome de Moshe não é mencionado nessa paraxá para cumprir a palavra dele mesmo. E o seu nome não é mencionado nessa paraxá Tetzavé.
Mas por outro lado, nós contemplamos aqui o quê? Que Moshe, ele está presente na Parashá. Porque Deus está falando com Moshe. Ele está não falando o nome de Moshe, mas ele diz você. Então Deus está falando com Moshe. Mas Deus não cita o nome de Moshe. E nessa Parashá, o nome de Moshe não é mencionado. Mas como pode Moshe se separar da Torá? Como que a Torá pode se separar de Moshe? Porque Torá e Moshe é uma unidade. Tanto é que a Torá ela é conhecida como a Torá de Moshe. Os livros de Moshe. Por quê? Porque a Torá, os 5 primeiros livros, e Moshe estão interligados, unidos e inseparáveis. Mas por que o nome de Moshe não aparece aqui? Alterou alguma coisa? Não, muito pelo contrário. O que os nossos mestres trazem para nós é que, nessa Parashá, o que fica evidenciado é a essência de Moshe. A essência de Moshe, ela é maior do que o nome de Moshe. A essência de Moshe, porque a essência de Moshe é a Torá. Então a essência de Moshe, ela é maior do que o seu próprio nome. Então nessa Parashá fica evidenciada exatamente esta realidade. A essência de Moshe, ela é maior do que o seu nome. E que lição que fica para nós dentro desse aspecto aqui? Nós precisamos realmente evidenciar a nossa essência. O que somos? Quem somos? Se você se identifica como um Benei Noach, um não-judeu entre as nações, Deus deu para nós 7 leis universais. E essas 7 leis universais têm as suas ramificações. E dentro dessas ramificações são o estilo de vida para vivermos de forma ética, moral e espiritual. Assim como os 613 mandamentos para o povo judeu é para que eles possam viver de forma ética, moral e espiritual. Por isso é inadmissível comparar o povo judeu a qualquer um desses títulos negativos e pejorativos que nos últimos dias estão sendo colocados sobre o povo judeu, sobre as forças de defesa de Israel. Porque você pode ver os vídeos que estão aí. No fronte da batalha, lá tem Torá, lá tem rabinos, lá tem livros de rezas, em que eles se recolhem, lá tem talit, o manto de oração para os momentos das preces, para que todas as forças de defesa de Israel possam cobrir-se com o manto de oração para fazer as suas preces, os seus livros de preces. Tem livros que trazem ensinamentos do Rebbe, livros que trazem ensinamentos do Tânia, o primeiro Rebbe, para que as forças de defesa de Israel não percam a visão daquilo que é ético, moral e espiritual. É o único exército do mundo que em unidade levam no fronte da batalha rabinos, rolos de Torá e esses livros sagrados, como também o talit e também o tzitzit e o tefilim. O talit é o manto de oração, o tzitzit são aqueles fios brancos nos 4 cantos das vestimentas de cada homem, e o tefilim são aquelas faixas de couro que é enrolada no braço para os momentos de prece. É o único exército do mundo que levam estas coisas no fronte da batalha, para que não esqueçam a ordem divina de agirem com ética, com moral e com espiritualidade. Entendeu? Então, por isso, dentro desse aspecto aí, realmente,
nós precisamos fazer brilhar a luz divina. E as forças de defesa de Israel fazem brilhar a força divina. A luz divina, a presença divina nos seus atos. Nenhum cidadão civil foi sequestrado pelas forças de defesa de Israel e levado preso. Todos os presos que foram levados, todos eles são terroristas. Comprovadamente, no campo da batalha, eles foram derrotados, se renderam, se entregaram e foram presos. Nenhum cidadão civil foi sequestrado e levado. Há muitas diferenças, mas os ignorantes e aqueles que não procuram se informar, preferem viver na ignorância como tolos, acreditam em qualquer história da carochinha, entendeu? Então, por isso, é importante se informar, né? Um dos maiores erros da humanidade é não se informar, não pesquisar, entendeu? Então esse é um dos maiores erros da humanidade. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre a questão, a túnica do Kohen Gadol, chegava até os tornozelos e ia por debaixo do efod e do peitoral. Toda a borda inferior desta túnica estava adornada com uma orla de sininhos de ouro e romãs de lã. Aqui traz para nós, segundo o nosso Rebbe Menahem Mendel, a necessidade da unidade judaica. A unidade do povo judeu refletia-se nas três vestimentas principais do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Os nomes das tribos gravados no peitoral é o primeiro item, né? Os nomes das tribos gravadas no peitoral, que o peitoral era apoiado sobre o coração do Kohen Gadol, representavam os justos entre nós. A segunda vestimenta, onde estão os nomes das tribos gravados nas pedras do efod. O efod, que cobriam principalmente as costas do Kohen Gadol, representavam, por sua vez, os judeus que se encontravam em plena luta contra as suas inclinações negativas, Yetzer Hará. E a terceira vestimenta, quanto aos sininhos e às romãs da túnica, esses simbolizavam aqueles que ainda se encontravam sob a influência de suas inclinações más, né? Mas, mesmo assim, estão repletos de boas ações como uma romã cheia de sementes. Todos esses judeus deveriam estar representados pelo Kohen Gadol, quando ele entrava no santuário em Yom Kippur, uma vez ao ano, porque ele devia invocar o mérito comum a todo o seu povo, e não méritos de alguns, mas o mérito comum de todo o povo. Então, essas três vestimentas simbolizavam os três tipos de judeus: o praticante, o não praticante, o mais ou menos. E isso traz para nós exatamente o quê? Dentro desse mesmo nível. Aquele que Beneinua, que é praticante, aquele que é mais ou menos, aquele que sabe da verdade, mas não quer nada com nada, começa a enrolar daqui, enrolar dali, mas é um Beneinua. E precisa realmente, cada vez mais, realmente ter união e unidade entre os Beneinua. O mesmo pensamento, a mesma fala, a mesma visão, porque é a Torá que nos une. E aquele que está sobre nós é o único Deus, único Redentor e único Salvador. Então, por isso, assim como o povo judeu tem união e unidade, né, é para que os Beneinua também tenham união e unidade, ok? Do mesmo modo, quando vemos pessoas que necessitam de um estímulo espiritual, devemos primeiro conscientizá-las de seu valor inerente, de que possuem dentro de si mesmas uma alma que é realmente uma parte de Deus. Ao recepcioná-las de volta à observação judaica, ajudamos essas pessoas a se reconectarem com seu verdadeiro eu interior.
Depois disso, podemos auxiliá-las a abandonar todas as questões negativas que possa ter estado em suas vidas e incrementar o cumprimento de atos de luz e de bondade, né? Então, a pessoa, ela sendo reconectada a Hashem. Isto é importante dentro desse aspecto. E aí nós temos realmente, né, na orientação, na direção do nosso Rebbe, exatamente sobre a questão do sublime e o mundano. O peitoral não deve ficar solto do efode. O efode ficava pendurado nas costas e ia até os calcanhares, quando o peitoral se apoiava na frente sobre o coração. Então o peitoral ficava na frente. O efode eram as tiras, as tiras que ficavam presas no peitoral, e elas vinham da frente para trás e até o calcanhar do Kohen Gadol. Então esse era o efode, essas tiras que prendiam o peitoral, né, próximo do coração do Kohen Gadol, ok? Então as costas representam o que é externo e mundano, os aspectos da vida que podem ser necessários, mas não são nosso principal foco de atenção. Já o lado da frente, o peitoral, representa o interior e o sublime, o objeto em que centramos nosso verdadeiro interesse. Assim como o nosso rosto, que expressa os pensamentos e sentimentos que guardamos em nosso interior e se encontra na frente do nosso corpo. O fato de o peitoral não poder ser separado do efode significa que, ao Kohen Gadol, não era permitido ter qualquer lacuna ou separação entre o sublime e o mundano, ou seja, entre os aspectos essenciais e os externos de sua vida. O que vale para nosso idealista e inspirado coração deve também expressar-se até mesmo em nossos calcanhares, isto é, nos aspectos comuns e rotineiros das nossas vidas. Ou seja, aquilo que é rotineiro às nossas vidas, aquilo que é comum no nosso dia a dia, nós precisamos fazer com que ele esteja unido ao peitoral. Significa o efode que cobre todas as costas até o calcanhar, né? Significa que nós precisamos andar nas nossas coisas seculares, do nosso dia a dia, com elevação espiritual, para que em tudo nós possamos exaltar o nosso Deus e ao mesmo tempo sermos elevados. Então, por isso, a união entre o sublime e o mundano, ou seja, a nossa alma divina e a nossa alma animal, que é o nosso corpo que é o nosso corpo físico, que está conectado muito à alma animal. Então, nós precisamos trazer essa conexão daquilo que é mundano, trazer para o nível sublime e andar em unidade, em união. É dessa forma que nós vamos fazendo com que a luz divina se expanda cada vez mais no nosso dia a dia. E assim, nós vamos cumprindo a nossa tarefa suprema, que é exatamente transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, seja forte, seja luz, e que nós possamos realmente dissipar as trevas que aí estão, em união e em unidade. Oremos pelo nosso Brasil e oremos pelo nosso povo brasileiro. Até quinta. Shalom, shalom. Até lá.